Audiobook, Evidências da Minha Fé, uma história de fé e amor a Deus. Um testemunho de fé, obediência, perseverança, sabedoria e confiança no Deus do impossível, que vai impactar a sua vida. Evidências da Minha Fé, Irmã Normânia Câmara de Araújo, que a sua vida seja impactada e sua fé fortalecida através do testemunho narrado desta obra. Com carinho, Jesus te ama e eu também. Capítulo 14, A presença do comandante Nazareno. Meu esposo estacionou a nossa Brasília em Madureira, bairro do Rio de Janeiro, para comprar uma peça, mas, quando retornou, não encontrou o veículo no lugar em que havia deixado. Ele então foi até a delegacia mais próxima e registrou o roubo. No dia seguinte, eles ligaram para informar-no que o carro estava num pátio, na zona sul do Rio de Janeiro, e que aguardava a presença do dono. Chegando lá, olhou o carro e sentiu falta da caixa de ferramentas e do estepe, porém ele pensou: depois eu reponho. Foi até o escritório do pátio, para informar os policiais sobre as peças faltantes e recuperar o carro, porém o guarda disse que ele só retiraria o veículo dali se apresentasse um documento de autorização para a retirada do carro emitido pela delegacia de Madureira, visto estar em outra jurisdição. Meu esposo então retornou à delegacia de Madureira, pegou o documento e voltou ao pátio na Zona Sul. Ressalto aqui que a distância entre os bairros é considerável e que o trajeto, sendo feito por ônibus, é mais demorado ainda. Ao ler a autorização, o guarda verificou que estava faltando uma letra na placa indicada no documento apresentado. Estava na cara que se tratava de um erro datilógrafo manual e que se tratava do mesmo carro, porém o guarda se recusou a aceitar aquela autorização. Meu esposo retornou à delegacia de Madureira, porém, ao chegar lá, devido ao adiantado das horas, mandaram que ele voltasse dali a 2 dias. No prazo dado, ele retornou, porém o documento ainda não estava pronto, pediram mais 2 dias. No prazo, meu filho foi lá buscar o documento, pois foi ele que havia vendido o carro para o pai, e, outra vez, marcaram mais 2 dias, e assim foi por muitos 2 dias. Meu esposo e meu filho já haviam sido chamados à atenção por tantos atrasos no serviço, e nada conseguiam. Indignada com o desrespeito e a falta de consideração, pedi ao meu chefe para sair mais cedo naquele dia, pois ia tentar resolver aquele problema. Meu chefe, o Dr. Edson, me disse: se os homens da sua casa foram lá e não resolveram, como a senhora acha que sozinha vai resolver? Eu então respondi: ai, que o doutor se engana, não vou sozinha, vou com o comandante Nazareno. Ele, me olhando com uma cara de incrédulo, disse: hoje em dia, isso não funciona mais. Eu disse a ele: o meu comandante vive, é atuante e não falha. No dia seguinte, jejuei e fui lá, um prédio assombroso, sem ninguém transitando, e, ao chegar ao andar indicado, a sala estava com a porta aberta, havia uma mesa grande com muitos papéis em cima, e um homem mulato, bem forte, com um revólver na cintura, e um cordão estranho no pescoço. Entrei, cumprimentei-o e entreguei o protocolo. Ele olhou e me disse que estava lá o documento, porém não estava assinado. Perguntei a ele quem assinava. Ele me respondeu que era o fulano, mas que ele havia saído para resolver um problema pessoal e não tinha hora para voltar. Então, perguntei: ele saiu e não deixou ninguém no lugar dele? Ninguém que possa assinar por ele? O policial, sem se mexer, apenas disse: não. Diante daquela resposta, retruquei: a polícia está aqui para ajudar ou atrapalhar? Ele se virou em minha direção e, com um olhar bem antipático e com um sorriso sarcástico, disse: a senhora está nervosa? Eu prontamente respondi: ainda não. Acontece que, por muitos e muitos dias, eu e meus familiares, estamos voltando aqui para pegar esse documento, em que só falta a assinatura, e, assim, podermos retirar o nosso carro lá do pátio na Zona Sul. Porém a má vontade de vocês de assinar este bendito papel, que o senhor mesmo me disse que já está pronto, está gerando vários prejuízos, inclusive financeiros. Meu esposo e meu filho estão sendo prejudicados no serviço deles, porque o seu amigo está resolvendo um problema pessoal há quase 1 mês. Assim é muito fácil trabalhar. Não sei como tive coragem de falar aquilo para um policial, mas quando vi, já havia falado. Ele então se levantou e me disse:
Eu não entrei aqui pela janela não, eu sou concursado, ralei muito para estar aqui, tenho mais de 100 protocolos para assinar por dia, não é tão fácil assim como pensa, eu retruquei, eu também trabalho com o público e entrego mais de 100 documentos por dia, e até hoje nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações e concluí. Está bem, eu não queria incomodar meu amigo, o comandante Nazareno, com essas burocracias, mas por causa do que estou vivendo, vou ter que fazê-lo. Na mesma hora, o homem arregalou os olhos e, com cara de desespero, me disse: a senhora pode, por favor, ir até o outro lado da rua para tirar uma xerox, pois a copiadora daqui está quebrada? Eu respondi que sim, fui, tirei a xerox e voltei. Ele então assinou, carimbou meu papel e me deu. Anos depois, ao ver uma reportagem sobre um assassinato de um comandante da PM, é que fui entender o porquê daquela mudança drástica na atitude daquele homem. O tal comandante morto também se chamava Nazareno. Eu não estava me referindo àquele comandante humano, quando disse o seu nome ao policial, mas sei que o meu comandante tem as suas formas de trabalhar e, ao contrário do comandante da PM, o meu vive para sempre. Capítulo 15. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu esposo desviou-se dos caminhos do Senhor, e voltou a fazer o que o diabo gosta, fumou, bebeu e se prostituiu. Foi muito difícil passar aquela fase. Um sábado, voltando da consagração, encontrei, no ponto do ônibus, um jovem batista que costumava frequentar nossas orações. E começamos a falar das maravilhas que o Senhor estava fazendo, quando, de repente, surge um Fusca verde e sobe a calçada, quase nos atropelando. O jovem ficou bem espantado, e, quando olhei, vi pelo retrovisor que era o meu esposo quem dirigia aquele veículo. Peguei meu ônibus e, ao saltar no ponto em frente ao condomínio que morava, ele estava me esperando, coisa bem incomum, e, antes que eu abrisse minha boca, ele começou a me dizer que me viu com um homem. Eu ri, não dei atenção e continuei andando. Ele veio logo atrás, resmungando algo que não fiz questão de entender. Assim que entramos em casa, ele se dirigiu à minha filha e disse: peguei sua mãe com um homem. A reação dela foi a mesma que eu tive, começou a rir na cara dele. No domingo seguinte, voltando da escola dominical, peguei o mesmo ônibus daquele dia, porém nessa ocasião, estava cheio de vizinhos, meus que eram da mesma igreja que eu, e quando chegamos ao ponto do condomínio, lá estava ele, novamente me esperando, e me acusando, dizendo que novamente havia me pegado com homem. Olhei para a cara dele pensando que ele havia enlouquecido ou queria transferir a sua culpa para mim, e, assim, se sentir melhor, continuei andando. Mas as acusações não estavam resumidas apenas àquele sábado e aquele domingo que voltava da igreja. Várias vezes, à noite, ele me acordava com palavras torpes, como se eu fosse uma prostituta. Acordava assustada, chorava, orava, não entendi o porquê daquilo tudo. Numa noite, resolvi dormir no quarto da minha filha, porém não adiantou. Ele empurrou a porta e continuou a proferir as palavras que não condiziam comigo. Eu, envergonhada, olhei para a janela e vi muitos vizinhos meus se debruçando nas suas janelas para ouvir aquela gritaria toda. Que vergonha! Ele gritando o tempo todo, e eu calada, apenas suplicando socorro a Deus. Ele chegou ao ponto de dizer que eu era cínica, que estava andando com uma Bíblia embaixo do braço para disfarçar. Sofria esse tormento por 6 dias. No 7º dia, tão cansada, desolada, com vontade de sumir, pedi a Deus que me ajudasse a dar um basta nessa situação. Então, quando ele começou com aquele blá 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 maldito, reuni as poucas forças que ainda me restavam, levantei-me, coloquei o dedo em seu nariz, e disse: Satanás, se os anjos que o Senhor tem mandado para me ajudar não foram suficientes, agora ele está mandando um exército do céu para te expulsar. Sai agora em nome de Jesus. Pronto. Acabou a graça, o falatório, a gritaria. Entrei para o quarto da minha filha e comecei a orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vitória e pedindo para que o Senhor passasse uma borracha na mente de quem ouviu aquela gritaria toda, para que pudesse sair de casa com minha cabeça erguida. Não sei o que houve com ele enquanto eu estava orando, só me lembro de mais tarde, quando eu estava quase pegando no sono, sentir alguém me pegar no colo e me colocar na minha cama.
Nunca mais, até a morte dele, ele tocou nesse assunto, ou se lembrou desse drama.